Bom dia, meu povo amado, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu digo bom dia, mas talvez você esteja fazendo esse devocional na hora do almoço, talvez você esteja no final do dia depois que colocou os filhos para dormir. Eu não sei quando você vai assistir isso ou se está nos escutando pelo Spotify, mas importante é que você esteja junto conosco nesse ano que vai ser transformador e que a gente vai ler toda a palavra de Deus. Hoje, a nossa leitura se trata de Juízes do capítulo 10 ao capítulo 12. E nós temos aqui, adivinha, Israel volta a abandonar os princípios de Deus, depois de alguns pequenos juízes. Os juízes eram quem Deus levantava como guerreiros para libertar o povo. Então eles faziam justiça, né? Os juízes. E nós temos 3 versículos hoje sobre esses momentos, né? Então, aqui no capítulo 11, do capítulo 10 ao capítulo 12, nós temos o povo vencendo e perdendo. Juízes capítulo 10, versículo 11 diz assim: E disse o Senhor aos filhos de Israel: Porventura não vos livrei eu dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus? Os filisteus foram os piores inimigos do povo de Deus. Mas aqui Deus está dizendo, gente, qual é a dificuldade em me servir, me adorar e em me ter como único Deus, se eu já livrei vocês inúmeras vezes de povos bárbaros que queriam acabar com a existência de vocês, torná-los escravos, pegar as suas esposas, acabar com a sua vida. Deus aqui está dizendo, muitas vezes eu já os livrei. Isso levando um questionamento. Até quando você vai ignorar a boa vontade de Deus, tendo noção de tudo que Ele já fez na sua vida e que Ele já te livrou? Segundo versículo de hoje para a gente refletir. Juízes capítulo 11, versículo 29, diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e passou ele por Gileade e Manassés. Por aqui eu encerro. Juízes capítulo 11, 29, vai mais uma vez levantar um juiz para salvar o povo de Deus. Então é uma história muito cíclica. O povo peca, o povo sofre, eles perdem tudo que têm, eles se arrependem porque eles estão em sofrimento, Deus os salva. Eles voltam, parece aquele ciclo que as pessoas dizem, tempos difíceis, formam homens fortes, criam tempos bons, e tempos bons criam tempos fracos, e homens fracos criam tempos difíceis, né? Então, aqui esse ciclo ele aparece incessantemente, quase tentando provar um ponto que é, se você não obedecer a Deus, você vai entrar em desgraça, se você clamar a Deus, Ele irá te salvar. Mas não adianta apenas clamar, porque isso aconteceu durante séculos, né? Isso é um desafio muito grande de obediência a Deus. Então, em Juízes capítulo 12, versículo 6, diz assim: E foram naquele tempo os mortos dos efraimitas 42.000. No capítulo 12, o povo ele entra num conflito interno, mostrando que nem toda vitória externa que eles estavam brigando estava resolvendo de alguma maneira o comportamento que eles tinham. Aqui a Bíblia mostra números, está dizendo, olha, 42.000 pessoas desse povo foram mortas em guerra. É muita gente. O que isso quer dizer? A gente não está olhando para a quantidade de sangue, a gente não está olhando para a quantidade de morte, a gente não está olhando para a barbárie, mas nós estamos dizendo, Deus ele tem aliança com um povo que nesse tempo era com o povo de Israel, os outros povos tinham não buscado a Deus, ou se afastado de Deus, ou negado a Deus. Israel é o único povo com Deus, e Deus ele é misericordioso com aqueles que caminham com Ele, né? Com todos aqueles que se fazem seus filhos e têm aliança com Ele. Se eu não tenho aliança com Deus, eu não sou seu filho. A Bíblia diz, a partir do momento em que você recebe Jesus como seu Salvador, você se torna um filho de Deus. Então, Deus tem aliança com esse povo. E esse povo agora precisa ser livre. Então, quando a Bíblia diz, daqueles morreram 42.000, a Bíblia está dizendo, Deus livrou o povo poderosamente. Deus salvou o povo de muitos inimigos. O número, ele está aqui para que a gente possa ter dimensão do tamanho de Deus e do quanto Deus os livra, principalmente porque esse povo nem sempre era o melhor em batalha, nem sempre tinha as melhores ferramentas, e mesmo assim, por misericórdia, por milagre de Deus, eles são livrados. Então, nesse momento, existe um ensinamento muito grande de Charles Spurgeon que diz assim, o arrependimento verdadeiro não é apenas sentir, mas abandonar o pecado, coisa que esse povo tem muita dificuldade em fazer. Eu quero te perguntar nessa manhã ou nessa noite, quais são os pecados que você precisa abandonar do seu coração?
Quais comportamentos, ambientes e pessoas já não fazem sentido e não combinam com a vida que você está buscando viver com Deus? Algumas coisas não são pecado, mas elas são tolice, perda de tempo e já não combinam com a vida. Não combina com um homem grande estar se vestindo como criança. Não combina com uma mulher idosa se vestir como uma menina. Quando a gente olha para a vida, não existe um pecado de fato, mas existe tolice. Tem coisas que não combinam com a vida de um cristão e assim nós encerramos hoje o capítulo 12 com essa reflexão que diz até quando nós vamos manter os mesmos pecados esperando milagres diferentes de Deus. Eu oro para que você seja confrontado no teu coração, que Deus possa te fazer refletir sobre o que você precisa viver e dos ciclos que você precisa sair. Que Deus abençoe a tua vida, tenha um ótimo dia, que Deus abençoe você.